Marcelo, é um prazer recebê-lo, muito bem-vindo, bom dia para você e obrigada por aceitar o nosso convite para tratar de um assunto tão importante para a nossa audiência nesse momento. Bom dia, um prazer é todo meu. Vamos lá, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Marcelo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: está instalada uma crise institucional nesse momento, depois esse desalinho entre União Europeia e Mercosul já dura mais de 20 anos, por isso o acordo ainda não saiu, sabemos, né, que são décadas de discussão. Mas nesse momento, depois, principalmente, claro, das declarações do CEO global do Carrefour, se instalou uma crise institucional, ele talvez não imaginasse que a repercussão seria do tamanho que foi? Eu acho que foi uma reação realmente muito interessante da indústria brasileira, né? E com certeza foi uma reação que foi inesperada do ponto de vista do Carrefour. Eu acho que é importante contextualizar aqui, é, muito importante dizer que a gente está num momento de negociação desse acordo, né? Exatamente agora, então é, existiu, de fato, uma, né, ação coordenada de alguns atores importantes da União Europeia para demonstrar que não estão de acordo com o que está sendo negociado. Então, tudo isso foi gerado também por esse contexto de negociação. Eu não acho que a gente está aqui numa crise, eu acho que a gente está vivenciando um momento em que os atores estão se mexendo para fazer valer as suas posições. E é claro que o agro europeu, de forma geral, e em particular o francês, né, eles se posicionaram de uma forma muito clara. E faz tempo, né? Isso é uma posição histórica. Então, isso não é novo, apesar de que, claro, o que é novo e acho que é muito positivo foi sim a reação da indústria brasileira, né? Então, a gente viu que declarações irresponsáveis como essa, que questionam uma coisa básica, que é uma questão que o Brasil leva muito a sério, elas têm impacto, né? E tem impacto global. Quer dizer, o Carrefour ele é uma rede que opera globalmente. Então, de fato, acho que a coisa nova aqui é a reação coordenada governo e entidades empresariais que também estão fazendo valer a sua opinião. Eu acho que isso é muito positivo. Essa reação coordenada, ela de alguma forma surpreende, Marcelo? Pergunto isso porque nós temos ali uma situação que começou com uma declaração bastante clara e evidente para carnes, né? Carnes do Mercosul, mas se a gente vê uma carta aberta que foi assinada ali por dezenas de associações do agronegócio, associações do setor produtivo, nós temos ali café, nós temos insumos, nós temos suco de laranja, nós temos açúcar, cana-de-açúcar, sementes, defensivos. Nós tivemos uma adesão muito imediata desses setores todos a essa condição das carnes. E uma reação também do governo e das associações como a CNA, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, enfim, muito rápida, né? Mas também na sequência veio essa carta do Carrefour, do grupo, enfim, Carrefour, foi absorvida e a normalidade parece ter já também começado a se instalar. Faz sentido para você essa reação tão intensificada, mas depois também quando chega essa carta, as coisas ficarem mais brandas, porque depois vem algo maior, ou é realmente uma situação de tentar realmente equilibrar as relações ali? Eu acho que, enfim, a gente ainda vai ver alguns desdobramentos. Não sei se isso já, a carta, não sei se resolveu a situação, porque também a carta não fala claramente sobre a situação de venda de carne, por exemplo, do Mercosul na Europa, então também acho que não resolveu 100%, e a gente começa a ver também algum impacto, né, nessa questão é, do chamado boicote, que na verdade é uma reação da indústria brasileira às declarações que foram feitas. Então, isso ainda acho que a gente vai ver alguns desdobramentos, mais importante dizer de novo, a gente está nesse contexto de negociação, e aí algumas notícias dão conta, porque o governo brasileiro não confirmou que até o dia 29 a gente tem delegações europeias aqui, e aí o mandato para negociar esse acordo do braço executivo da União Europeia, então não passa, por exemplo, pelo governo da França, isso vai passar num segundo momento de ratificação desse acordo, se esse acordo for anunciado, né, for acordado mesmo. Então,
de fato, eu acho que a gente ainda está vendo desdobramento, a gente está vendo os atores brasileiros se posicionando nesse acordo, né? Claro que Uhum. o agro tem um interesse, mas eu queria chamar a atenção aqui também para o lado da Europa, né? A Europa tem um setor, tem 450 milhões de consumidores que também vão se beneficiar desse acordo de várias formas, né? Então a gente fala muito da oposição do agro e fala pouco dos benefícios que esse acordo vai trazer para os dois lados, né? Se você for ver uma coisa que me chamou a atenção, é, qual é o tamanho do setor agrícola na França, né? A gente está falando de 3,5% do PIB francês. E é claro que é um setor importante estratégico porque exporta muito e exporta muito vinho, exporta muito queijo, etc. Mas não emprega 2% da força de trabalho francesa. A economia francesa é muito mais forte em outros setores, por exemplo, de serviços e também o industrial. Ou seja, o ganho da indústria e dos serviços, o ganho da economia francesa e dos consumidores europeus, ele é muito maior do que uma competição para o agro, entende? Então, a gente fala muito da oposição do agro e pouco dos benefícios gerais que esse acordo pode trazer. Esse acordo pode ser muito benéfico, não só do ponto de vista da nossa, do nosso acesso a novos mercados, acesso ao mercado europeu, mas também do ponto de vista do consumidor final. E aqui também o brasileiro vai ter acesso a produtos de qualidade europeus, mais baratos, né, produtos que chegam aqui caríssimos, inclusive, hoje em dia. Então, quer dizer, acho que a gente tem que ampliar essa discussão. Marcelo, por que como é que você vê esses dados dos consumidores europeus podendo se beneficiar desse acordo, estando nas discussões dos parlamentos europeus, né? Do Parlamento Europeu de uma forma geral, mas pontualmente nos países que compõem a União Europeia. Isso é discutido e há uma parcela desses parlamentares que defende esse entendimento de que há milhões de consumidores que serão beneficiados por um acordo dessa magnitude? Olha, na verdade, hoje a narrativa toda está construída em cima desse protecionismo agrícola, né? Então, você viu, acho que até recentemente a gente teve manifestações de alguns parlamentares e moções de alguns parlamentos na Europa contra o acordo, né? Aí também um pouco impulsionados por partidos mais conservadores, que veem aí uma ameaça. Só que tudo isso é uma narrativa que foi construída, porque mesmo no que está sendo negociado no acordo do Mercosul União Europeia, existem cotas. É muito limitado esse acesso ao mercado. Quer dizer, você não. E também você está concorrendo ali com um setor altamente subsidiado na Europa. Quer dizer, é, a narrativa que foi construída ela não é verdadeira. Na verdade, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é falar sobre a narrativa positiva que traz, que pode trazer para os dois lados um acordo dessa magnitude. A gente está falando aí de um acordo inédito, né? Seria uma coisa realmente extraordinária a gente conseguir avançar nesse acordo. E claro que ainda tem muitos passos para a gente conseguir avançar. Mas, claro, a expectativa é que até dezembro a gente tenha algum tipo de anúncio desse ponto de vista mais técnico dessas negociações que estão acontecendo agora. Essa questão do subsídio dos agricultores europeus, ela está sempre em prioridade nessas conversas, porque são também uma classe bastante organizada na Europa, haja vistas o que aconteceu no início desse ano, com 19 países com ações coordenadas de manifestação, chegaram até o Parlamento Europeu lá em Bruxelas, um feito histórico ali para a agricultura europeia, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, você tem alguns outros pontos também de discussão que fogem daquela situação do subsídio, como é o caso agora de, por exemplo, se questionar padrões de rastreabilidade, padrões de qualidade, tudo mais, algo que não estava na prioridade da pauta nos protestos do início do ano. Nós tínhamos, claro, a questão da competitividade na pauta, mas principalmente a possibilidade de uma retirada dos subsídios enfureceu muito mais os agricultores europeus do que naquele momento a condição do Mercosul. E a pauta virou, né, Marcela? É bastante evidente. A pauta virou. Agora desceu para o segundo lugar essa questão dos subsídios, embora ainda muito falado, e nós temos essa questão da qualidade, do padrão dos produtos do Mercosul sendo muito questionados e duramente questionados, né?
né? Ontem um deputado francês falou no parlamento que os pratos dos europeus não são latas de lixo para receber esse tipo de produto. Pois Então é. essa narrativa, ela tá muito aquecida. Como é que a gente usa essa narrativa positiva para desaquecer e para principalmente para desidratar essas narrativas erradas, equivocadas e bastante negativas? É. Acho que, em primeiro lugar, e eu acho que a indústria até agora fez isso muito bem, é rebater fake news e desinformação, que é o que está acontecendo em relação à qualidade do produto do Mercosul. E aí não só o produto brasileiro, mas vamos falar da carne uruguaia, da carne argentina, de toda uma série de produtos e instituições sérias que cuidam, né, de toda essa questão de controle e rigidez da segurança alimentar nos países. Então, acho que, em primeiro lugar, é rebater essas narrativas, trazer um pouco o que a gente tem e já sabe de impacto positivo que isso pode trazer, e aí em todas as esferas, não só na esfera da indústria, dos serviços e do nosso agro, mas também na esfera do consumidor final. Eu acho que isso é importante, está sendo esquecido nas discussões. Eu acho que uma questão fundamental sobre esse segundo ponto de padrão, e que está sendo muito questionado, é a questão da sustentabilidade. Mas a gente sabe que o Brasil tem, por exemplo, um código florestal muito avançado, tem uma série de regulações e uma série de compromissos internacionais, como é o Acordo de Paris, no sentido de combater o desmatamento e etc. Então, a gente já tem uma série de mecanismos que devem ser reconhecidos e relembrados aos europeus, e cada vez mais, inclusive no próprio acordo Mercosul-União Europeia, existem gatilhos aí em relação a essa questão ambiental e de sustentabilidade. Quer dizer, eles estão cobertos nesse acordo de todas as formas, até porque o Brasil também tem o compromisso internacional com o Acordo de Paris e com a Conferência das Partes e outras convenções internacionais. Quer dizer, do nosso lado, o compromisso está feito e com certeza a gente está caminhando cada vez mais para uma agricultura sustentável, para uma produção cada vez mais descarbonizada. Então, novamente, acho que aí é uma questão da gente construir a nossa narrativa, assim como eles constroem a da União Europeia. E, de alguma forma, o Carrefour ajudou a gente, né? Ajudou a gente a unir essas entidades, a construir uma narrativa brasileira e combater principalmente a desinformação. Marcelo, você vê com otimismo o desenrolar de uma. Porque gostei bastante desse seu posicionamento. O Carrefour, de alguma forma, ajudou a gente, né? Sempre a gente tira alguma coisa de bom. Você vê com otimismo o avanço dessas discussões? O Macron já sinalizou essa semana que não vai assinar, né? Daqui da nossa parte, não vamos assinar o acordo. Mas você vê com otimismo a movimentação dessas discussões em outros países. A gente está vendo uma posição bastante clara da França, mas quando a gente olha para o restante da União Europeia, te traz uma perspectiva mais positiva? Com certeza, né? A Espanha tem uma perspectiva muito positiva em relação ao acordo, a própria Alemanha tem uma perspectiva muito boa em relação ao acordo, já declarou isso publicamente. E também, assim, o Macron hoje ele não assina esse acordo, né? Quem tem o mandato para negociar isso é o braço executivo da União Europeia, a Comissão Europeia. Então, nesse momento, as negociações estão no nível mais técnico, né, no possível. Só depois que isso será ratificado nos congressos, aí se fala, os especialistas falam em 4, 5 anos depois desse acordo técnico ser fechado para que esse acordo seja implementado. E aí sim tem que passar pelos países, pelos congressos dos países, né? Então, essa discussão ela não se dá agora. Então, por mais que você tenha um posicionamento político do Macron, um posicionamento político das entidades agrícolas, etc., etc., isso tudo não está na mão deles agora. Então, ainda tem aí alguns passos, né? Então, também o otimismo ele é mais do ponto de vista de chegar a um denominador comum, né? Do ponto de vista técnico e lançar essa primeira base, para ir depois ir para as batalhas dos parlamentos regionais da Europa e até aqui no Mercosul, né? Que você tem alguma resistência, por exemplo, da Argentina. Você tem também perspectivas positivas em torno de um posicionamento
para o consumidor, Marcelo, a gente falou sobre isso, sobre como eles podem ser beneficiados, mas nesse momento, existe uma espécie de fôlego que pode ser dado para essa tensão que se instalou, ainda é um ambiente muito tensionado depois do que fez o Carrefour, mas existe uma perspectiva mais positiva para os consumidores, tanto brasileiros quanto europeus, em torno do que está acontecendo? Isso também pode ter, em algum momento, algum impacto positivo para os consumidores? Ah, eu acredito que sim, eu acredito que sim. A gente hoje, por exemplo, o nosso imposto de importação para produtos, para alguns produtos específicos, por exemplo, o vinho, é alto. Se você tem uma liberalização, mesmo que gradual, dessa alíquota de importação, a tendência é que o preço baixe, né? Você tem acesso a melhores produtos por um preço mais legal, né? Um preço melhor. É, por exemplo, roupas europeias, marcas que chegam aqui caríssimas também por conta da impulsão do imposto de importação. Então, assim, claro, do ponto de vista do consumidor, você amplia o leque de possibilidades e, em teoria, promove a competição e você tem menores preços, né? Então, setores que são altamente taxados, como é a carne brasileira, por exemplo, na Europa, que tem cota, e além disso tem uma tarifa de importação altíssima, esses setores seriam beneficiados, claro. Mas isso não significa que a gente inundaria o mercado europeu de carne, por exemplo. Sim. Porque tem uma série de gatilhos, uma série de cotas, uma série de coisas aí que protegem o mercado europeu. Então, de fato, isso só beneficiaria o consumidor, sem prejudicar a indústria e o agro francês, por exemplo. Porque, claro, você teria carne de qualidade brasileira ali, com um preço mais barato, e hoje não chega, né? Então, é Sim. claro, o consumidor é o primeiro beneficiário. Sem dúvida. Olha, eu vou compartilhar contigo um comentário que a gente tem aqui da nossa audiência, Marcelo, que é o seguinte, ó. O Ricardo Fabres diz assim: o protecionismo agrícola é recorrente em vários países. Vimos recentemente um movimento no Brasil contra o leite importado do Mercosul. Cada classe defende seu interesse, isso não quer dizer que seja o melhor para a maioria da população. Faz bastante sentido esse comentário, né, Marcelo? Nem sempre o que está Claro, sendo discutido é de fato o melhor para a população de qualquer país. claro, claro. E as entidades de classe, as entidades empresariais têm mesmo é que se posicionar de alguma forma, proteger a sua categoria, né? Isso é normal, isso é natural. E a Europa faz isso muito bem, né? E a gente, de alguma forma, tem que aprender com eles também a fazer o nosso lado. A gente já faz, tem entidades aí que fazem um trabalho exemplar na parte internacional. O governo tem a Apex, que também atua nessa área e faz um trabalho de imagem importante. É claro que a gente sempre tem que intensificar esse trabalho. O próprio Ministério da Agricultura também está aí no frontline, né, dessas discussões. Agora, com certeza, acho que tem também que pensar no todo, né? Todo mundo é consumidor no final do dia, todo mundo que é dirigente empresarial é consumidor também no final do dia. Exatamente. Marcelo, quero muito te agradecer por essa sua estreia aqui no Bom Dia Agronegócio, que mais vezes nós possamos Obrigado. receber você aqui para a gente continuar discutindo essas relações internacionais. Hoje, a agricultura, não só, não pensando no agronegócio, mas a agricultura em si, ela está bastante globalizada e ela precisa dessa perspectiva, né, essa perspectiva global e ampla para entender em que contexto o Brasil está posicionado, e como esse contexto é visto pelos nossos parceiros comerciais, essa necessidade da gente reforçar o pragmatismo na questão comercial e, claro, né, respeitando os nossos pares, os nossos concorrentes, os nossos parceiros, todos esses conceitos precisam ser revisitados e reforçados diariamente, principalmente num setor que tem essa força e, mais do que isso, esse papel fundamental de garantir segurança alimentar, né, para diversas partes do mundo. Então, o Brasil tem uma responsabilidade grande quando o assunto é agropecuária. Então, quero muito te agradecer por trazer essa perspectiva ampla para nossa audiência por aqui. Um prazer, muito obrigado. Conta comigo. Um Você, abraço. vocês conosco. Um abraço para você também e até a próxima.